Bem, minha gente, como sempre, tá aquelas velhas minhas manias de mudar de um assunto para o outro, se bem que no fundo, tudo que eu gosto de fazer é contar para vocês o que eu sei, o que eu gosto, se bem que eu passe, às vezes, de temas diferentes, mas eu estive fazendo uma revisão do que eu falei já nesses vídeos e eu diria que dá um bom curso de pós-graduação em cultura geral até hoje. Bom, minha gente, eu como comentei antes, a gente estava falando muito de cavalheiros, só que agora nós vamos para as damas. E hoje eu vou falar de duas damas, uma delas tenho aqui, outra está aqui. Essa de agora é atual. E com um detalhe que eu estava comentando, a minha felicidade é que ela tem 77 anos e eu tenho 76. Aliás, vou fazer 76. Então aquela história que mulher velha, eu ainda penso, antigamente diziam que panela velha dá comida boa, isso se falava aqui no interior do Rio Grande do Sul. E a dama essa que eu coloquei para vocês, a primeira a receber o Nobel sozinha, ela começou com alguns fatores, sendo que o fator básico de toda a pesquisa dela foi a pílula anticoncepcional e o que significaria a pílula anticoncepcional, já que era dada como um milagre para as mulheres se verem livres de uma série de obrigações. Bom, isso aí ela passou para um assunto que foi a flexibilidade das ocupações e o engajamento das mulheres no trabalho. Ou seja, se o fato de ter a pílula já ajudaria de não fazer diferenciação com as mulheres, essa coisa toda. E uma outra coisa que ela coloca na terminalidade do trabalho dela é que ela era contra a desigualdade salarial e a subrepresentação das mulheres. Só que a dona Cláudia, está aqui ela, apesar dela estar com 77 anos, está inteiraça, aquela coisa toda, ela coloca uma questão muito básica, que é o seguinte, que o que ela coloca é que ela tinha uma missão, ela queria comprovar que a desigualdade de gêneros ainda existe e que isso existindo só nos atrasa como sociedade. Então, para tal da história da pesquisa dela, do Nobel, ela continua batendo o martelo que homens e mulheres têm diferenças salariais sempre, em qualquer nível, política, indústria, aquela coisa toda. Bom, ela conseguiu comprovar, isto agora com o Nobel, a desigualdade de gêneros, que só nos atrasa como sociedade. E uma coisa interessante, ela se autodenomina uma detetive, pois ela entendia a desigualdade como uma questão urgente, que daí a pouco as coisas iriam se arranjando e melhorar. Só que, na verdade, o que ela concluiu é que encontrou soluções, e a solução é que ainda e apesar de todo o desenvolvimento nessa evolução feminina, a diferenciação no dinheiro continua igual. Isso aí, digamos, como prêmio Nobel, eu diria que as mulheres agora já podem, inclusive, levantar uma bandeira colocando, porque a afirmação dela é que realmente as mulheres são discriminadas nisso aí, com um detalhe. Se por eventualidade a gente resolver brigar, a gente briga. Eu fui uma brigadora, vamos assim, para não ser uma briguenta, usar a palavra brigadora, nisso aí de receber igualmente qualquer homem e tal, mas isso tem um custo muito grande, porque esse custo, por exemplo, as outras mulheres, aspas, elas não gostam que isso aconteça. Então existe dentro do próprio movimento feminista, isso a Cláudia coloca, dentro do próprio movimento feminista, feminino, feminista, chame como quiserem, que de repente se uma mulher alcança uma posição mais elevada, boa parte ela é criticada das pessoas do gênero. Então, ela ganhou o prêmio Nobel mostrando tudo isso o quê? Tudo isso que as mulheres ainda têm que trabalhar um monte para chegar onde ela chegou. E a questão da fotografia oficial dela, essa aqui é a fotografia oficial que sai no Nobel, está escrito em sueco, em inglês, as palavras, mostrando a figura dela. E normalmente quando o prêmio é de uma coisa só, o quadro sai dessa maneira.
Então, é a primeira mulher no planeta que sai sozinha nessa fotografia. E uma coisa que eu gostaria de colocar para vocês, ela, digamos assim, tem uma característica muito importante. O esposo dela foi quem ajudou em toda a parte de pesquisa e tudo. E uma das coisas que ele ajudou muito, e ela coloca, foi que em determinados momentos ele dizia para ela que os homens faziam aquilo, talvez não por se acharem melhores, mas talvez por ficarem com medo que a coisa acontecesse. Então, já que falei bem de mulher, estou falando bem também do marido da dama, que deu uma força para ela continuar com o trabalho. Bom, então, isso aí que eu estou colocando para vocês é uma boa, eu acho uma excelente notícia. E uma coisa que eu queria colocar agora, eu vou pular para outra mulher. Essa da Cláudia era só como uma relação, como um detalhe.